A confrontação entre os Estados Unidos e o Irã esquenta no Iraque. As milícias xiitas Kataib Hezbollah, as brigadas do Partido de Deus, armadas, financiadas e treinadas pelo Irã, declararam hoje que bombardeios aéreos realizados ontem pelos Estados Unidos contra bases do grupo no Iraque e na Síria mataram 25 milicianos e feriram outros 55. Um comandante da milícia, Abu Mahdi al-Muhandis, prometeu uma resposta muito dura. O primeiro-ministro iraquiano, Adel Abdul Mahdi, avisado meia hora antes, tentou impedir o ataque e condenou a ação do governo Donald Trump, alegando que cria o risco de uma escalada perigosa capaz de ameaçar a soberania e a integridade do Iraque. O poderoso partido xiita iraquiano Dawa declarou que o Iraque não é o lugar para um acerto de contas entre os Estados Unidos e o Irã. O ministro do Exterior do Irã, Mohammad Javad Zarif, chamou o ataque de terrorismo. O bombardeio americano foi uma retaliação a um ataque de 30 mísseis realizado na sexta-feira contra a base militar K1, próxima à cidade de Kirkuk, no norte do Iraque, onde havia militares dos Estados Unidos. Um funcionário americano de uma empresa contratada pelo Pentágono foi morto e 4 soldados dos Estados Unidos saíram feridos. Foi o 11º ataque contra alvos americanos no Iraque. Em 3 meses, a tensão entre os Estados Unidos e o Irã aumenta desde que Trump abandonou, em 8 de maio de 2018, o acordo nuclear negociado pelo governo Barack Obama e as outras grandes potências do Conselho de Segurança das Nações Unidas e a Alemanha para congelar o aspecto militar do programa nuclear iraniano por 10 anos, evitando que o país faça bomba atômica. 6 meses depois de sair do acordo, Trump impôs sanções rigorosas numa verdadeira guerra econômica contra a República Islâmica. A partir de maio de 2019, a Guarda Revolucionária Iraniana atacou navios petroleiros no Golfo Pérsico e derrubou um drone americano no Estreito de Hormuz. Em 14 de setembro, um ataque de mísseis atribuído a uma milícia iemenita ligada ao Irã atingiu instalações de petróleo importantes da Arábia Saudita. Os Estados Unidos não reagiram diretamente, enquanto americanos não foram feridos. A morte do empreiteiro a serviço do Pentágono foi uma linha vermelha. O bombardeio de ontem foi a primeira grande ação militar dos Estados Unidos contra milícias xiitas no Iraque, desde que as forças americanas voltaram ao país em 2014 para fazer a guerra contra a organização terrorista Estado Islâmico. O bombardeio é uma grande escalada no conflito entre Estados Unidos e o Irã, capaz de levar a novos ataques dentro do Iraque. Como é improvável que as milícias xiitas iraquianas cessem suas provocações aos 5.000 soldados americanos estacionados no Iraque, inclusive com novos ataques de foguetes, a escalada pode levar o governo majoritariamente xiita iraquiano a aprovar uma resolução pedindo a retirada das forças dos Estados Unidos do país. O Iraque está no meio de um fogo cruzado, depende tanto dos Estados Unidos quanto do Irã para sua própria segurança. O Irã foi o maior beneficiário da invasão americana do Iraque em 2003, além de derrubar o ditador Saddam Hussein, um inimigo do regime dos ayatolás. Os Estados Unidos entregaram o poder à maioria xiita, que não mandava no que hoje é o Iraque há mais de 350 anos. O Irã criou assim um arco ou crescente xiita, que inclui o próprio Irã, o Iraque, o Iêmen, Bahrein, a Síria e o Líbano. Em todos esses países, milícias xiitas dão à ditadura teocrática iraniana capacidade militar para atacar indiretamente os Estados Unidos e seus aliados. O presidente Trump tem uma clara preferência por sanções econômicas. Uma guerra aberta com soldados americanos voltando para casa mortos num caixão enrolado na bandeira prejudicaria a reeleição. No momento, as forças dos Estados Unidos no Iraque e na Síria são vulneráveis a ataques das milícias xiitas. Ao mesmo tempo, nos últimos meses, o governo iraquiano reprimiu com violência protestos populares contra a corrupção, a desigualdade social e a interferência do Irã no país. Pelo menos 450 iraquianos foram mortos nas manifestações. Primeiro-ministro Abdul Mahdi pediu demissão e atualmente é chefe do governo interino. Enquanto a animosidade entre Estados Unidos e Irã for elevada, o risco de mais incidentes entre os dois países continuará alto. Como o governo iraquiano não tem controle sobre as ações dos Estados Unidos e do Irã dentro do seu próprio território e não vai comprar uma briga com o Irã, é provável uma deterioração nas relações diplomáticas entre Washington e Bagdá.
Líderes políticos ligados ao Irã devem aumentar a pressão para a retirada das tropas americanas do Iraque. Assim, a situação no Iraque deve continuar extremamente estável. A bola agora está com o Irã. A resposta das milícias xiitas ao bombardeio americano vai determinar se o conflito vai continuar escalando ou se haverá uma trégua. Este é meu último comentário do ano. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.